Hi guys, how is it going? Welcome back to my channel. Nesse novo vídeo do Inglês no Teclado, vou falar sobre como utilizar o artigo definido the, também conhecido como the em inglês. É muito comum a gente assimilar o artigo definido the com palavras como o, a, os, as, como por exemplo, o cachorro, a casa. Então a gente tem muito costume de associar o artigo definido the com esses artigos da nossa língua em português. O que acontece, pessoal, é que nem sempre a gente vai ter essa equivalência perfeita entre o inglês e o português. Então nem sempre quando você pensar, olha, the significa a nesse caso, olha, the significa os nesse caso. A gente vai ver nesse vídeo que, como eu disse, nem sempre essa equivalência ela vai prevalecer, ela vai ser procedente. Porque há casos então que a gente, por exemplo, não deve optar por utilizar o artigo definido. Não é porque no português a gente utiliza um artigo definido que isso também sempre vai ocorrer dessa forma na língua inglesa. É por isso que é super importante você aprender inglês não estando preso àquela questão da tradução. Isso porque quando você se acostuma a utilizar a tradução, você sempre pensa, poxa, já que no português eu utilizo dessa forma, no inglês eu também devo usar dessa forma. Mas você tem que ficar ligado que essa equivalência ela não ocorre de maneira absoluta, tudo bem? Então o primeiro aspecto que você tem que ficar ligado sobre o estudo do artigo definido the é que muitas vezes ele vai exercer o papel daqueles artigos que a gente utiliza em português. Como eu disse, a garota, ou talvez as garotas, ou o cachorro, os gatos. Então apesar de na nossa língua a gente ter todas essas variações, na língua inglesa a gente vai ter apenas uma alternativa, que é the. A pronúncia desse artigo definido, ela não é única. Isso significa que a gente vai ter duas opções. E para você ter certeza qual delas deve optar, você deve analisar a palavra que vem logo após o artigo definido the. Por exemplo, você pode combinar o artigo the com a palavra dog, que significa cão. E aí você tem o sentido geral de o cão. The dog. Agora, se por exemplo, você combinar o artigo definido the com a palavra apple, você vai ter the apple. Preste bastante atenção nessa pronúncia. The apple ou the dog. Então a gente consegue perceber com facilidade que há uma tremenda diferença entre the e the, no qual a gente geralmente tende a pronunciar como o som da letra I da nossa língua. Repetindo, the dog e the apple. Então aqui eu falei do cão e na sequência eu falei da maçã. Um aspecto que rege muito o emprego do artigo definido the ou the é que geralmente a gente utiliza ele quando a gente quer falar de algo específico ou alguma pessoa em específico, algum elemento em específico. Quando a gente diz, por exemplo, um cachorro, a gente está falando de qualquer cachorro. Se eu disser uma mulher, eu estou falando de qualquer mulher. Agora, se eu digo a mulher, é porque eu me refiro a uma mulher em específico. Eu posso dizer a mulher pulou do segundo andar. Então, quando eu estou dizendo a mulher, eu estou me referindo à pessoa que praticou a ação. Eu poderia muito bem dizer uma mulher pulou do segundo andar. Nesse caso, quando eu digo uma mulher pulou do segundo andar, eu não estou me referindo a uma mulher em específico. Agora, quando eu digo a mulher da biblioteca, é porque eu estou me referindo a uma pessoa em específico. Quando eu digo o gato do Pedro, é porque eu estou me referindo a um gato em específico, o gato que pertence a Pedro. Isso também ocorre no inglês, porque quando a gente então opta por utilizar the, é porque estamos nos referindo a uma pessoa, a um objeto, a um elemento em específico. Mais alguns exemplos. The egg, the apple, the umbrella, the orange. Você muito provavelmente percebeu que em todos esses exemplos o que a gente fez aqui foi optar por uma das pronúncias do artigo definido the. Nesse caso, todas essas palavras elas começaram com A, E, I, O, U. E aí você deve pensar, Daniel, quer dizer então que quando uma palavra em inglês que vem logo após the, ela começa com A, E, I, O, U, eu devo optar por the? É assim que funciona? Mais ou menos isso. É que essa regra ela se estende para palavras que, apesar de não começar com A, E, I, O, U, ou seja, uma dessas vogais, elas soam como uma dessas vogais. Como assim, Daniel? É que na língua inglesa a gente tem que estar mais ligado à questão da pronúncia do som que aquela letra que está logo na palavra que vem após o the, ela possui. Por exemplo, a palavra hora em inglês. A palavra hora em inglês, a grafia dela é a que você vê aqui embaixo desse vídeo. Então a gente diz hour, repetindo, hour.
Então veja que, apesar dela conter a letra H logo no seu começo, a gente não pronuncia hour, como se estivesse utilizando o som do R. Então o som do H em inglês, ele tem esse som mudo, e aí você pronuncia hour, como se não existisse a letra H na palavra hora. Ou você também pode dizer human being, que contém o sentido de ser humano. Nesse caso de human being, a gente consegue constatar o som do H como função de R da nossa língua. Então nesse caso é diferente. Compare hour, não temos o som do H, ele é mudo, e human being. No caso de hour, como o H ele é mudo e prevalece o som do O na palavra hour, a gente deve dizer, combinando com o artigo definido, the hour, ou a hora. Se você quiser dizer o ser humano, você pode optar por dizer the human being, porque, como eu disse, no caso de the hour, o H é mudo e prevalece o som do O. Então é o que eu disse, aquela questão, pessoal, você tem que ficar ligado no som da palavra que vem logo após a palavra the. Por exemplo, a palavra casa em inglês é house, e aí você pode dizer the house. Nesse caso, o H, ele não é mudo, então ele tem um som de consoante, é por isso que a gente deve dizer the, e não devemos optar por dizer the house, devemos dizer the house. Isso também acontece, por exemplo, com a palavra university. Veja que nesse caso a gente tem a letra U. Aí você poderia pensar, Daniel, então como é A, E, I, O, U, eu devo dizer the university, quando essa forma não é a correta. Isso porque a letra U na palavra university, ela contém o som da letra Y em inglês. Por exemplo, as palavras you, youth e yelled. Veja qual é o som da consoante Y nessas palavras. You, youth e yelled. Nessas palavras a gente tem um som do Y, e quando a gente pega a palavra university, a gente vê que esse U, ele contém o som do Y. Então, como a letra U em university contém um som de Y, a gente não deve dizer the university, mas o correto é the university, pois, como eu disse, a letra U na palavra university, que vem logo após de the, contém um som de Y, contém um som da consoante Y. Outro exemplo, a palavra unicorn, que significa unicórnio. You, novamente, a gente está constatando que o U na palavra unicorn contém um som de Y, como em yelled, you, youth. Então, esse som de Y está presente na letra U da palavra unicorn. Assim, a gente deve dizer the unicorn e não diga the unicorn. Resumindo, se a palavra que vem logo após o artigo the, ela possui o som de uma vogal em inglês, devemos optar por the. Já se ela tiver o som de uma consoante em inglês, devemos optar por the. Então não fique preso quanto à questão da grafia da palavra, você deve ter certeza quanto à pronúncia dela, para aí sim poder optar pela forma correta, the ou the. Essa é uma regra mais formal da língua inglesa. Isso porque, por exemplo, ocorre uma exceção, que é quando você quer dramatizar ou embutir ênfase na sua fala. Digamos que, por exemplo, a pessoa disse que encontrou com o Papa, ou que ela jantou com o Papa, ou que ela teve uma reunião com o Papa. E aí você fica muito surpreso por causa disso. Por isso você pode retrucar quando a pessoa lhe der essa informação de que ela almoçou, ela jantou, ela teve encontro com o Papa. Você pode dizer, You gotta be kidding me, the Pope? Repetindo, You gotta be kidding me. The Pope? Você quer dizer aqui, você tá brincando, você só pode estar me zoando com o Papa? You gotta be kidding me. The Pope? Veja que nesse caso eu optei por dizer the Pope e não the Pope. É muito estranho porque a gente vê que a palavra Pope começa com P, que é uma consoante, ela não tem som de vogal em inglês. E aí você diz, poxa Daniel, de acordo com aquela sua regra, a gente não poderia dizer the Pope, mas o correto seria dizer the Pope. De fato, o correto seria dizer the Pope. Ocorre que, como eu disse aqui, se trata apenas de uma artimanha que a gente tem na língua inglesa, que é o fato da gente querer enfatizar ou dramatizar. Aí, nesse caso, a gente pode optar por the e não opte por the. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link para você poder acessar de uma música, de um videoclipe de uma banda chamada Silverchair, no qual você consegue justamente constatar essa questão da dramatização ênfase, na qual ela simplesmente negligencia essa regra que eu acabei de comentar nesse vídeo. Agora um exemplo para a gente finalizar essa questão da pronúncia do artigo definido em inglês. Eu posso dizer em inglês, the end of the world. Repetindo, the end
of the world. Então, a gente tem aqui the and, e na sequência of the world. Como você pode constatar, se trata dos dois sons que a gente tem na língua inglesa para o artigo definido the. Um detalhe interessante, pessoal, do artigo the ou the em inglês é que a gente pode utilizá-lo tanto para o singular quanto para o plural. Podemos também utilizá-lo tanto para o feminino quanto para o masculino. Ou seja, quando você quiser analisar a palavra que vem logo após the em inglês, você não deve se preocupar se trata de singular ou plural. Isso porque a gente sempre vai utilizar the. Você também não precisa se preocupar se trata de um substantivo que está no feminino ou masculino. Isso porque a gente também deve utilizar the. Assim eu posso perguntar em inglês, Who let the dogs out? Repetindo, Who let the dogs out? Eu quero saber, poxa, quem foi que deixou os cachorros saírem? Por exemplo, alguém deixou o portão aberto e os cachorros fugiram. Você pode perguntar para a pessoa, Who let the dogs out? Veja que nesse caso eu utilizei the dogs, porque eu estou me referindo a cães em específico, eu não estou me referindo a qualquer cachorro. Estou falando de algum cachorro da casa de alguém, ou até mesmo dos meus cães. Eu posso dizer, Who let the dogs out? Eu posso dizer, por exemplo, This is the tallest building in the world. Repetindo, This is the tallest building in the world. Eu estou querendo dizer aqui que este é o maior prédio do mundo. Então veja que eu estou sendo extremamente específico. This is the tallest building in the world. Eu posso falar que, por exemplo, a plateia ela vibrou muito, ela bateu palmas e vibrou muito. Eu posso dizer em inglês, The audience clapped and cheered. Repetindo, the audience clapped and cheered. Então veja, pouco importa aqui a questão de ser feminino, masculino, singular ou plural. Você deve optar por the. Outro detalhe é que, na língua inglesa, é muito comum a gente estudar a questão dos substantivos contáveis e incontáveis em inglês. A gente aprende que, de acordo com a norma gramatical, a gente não deve utilizar a ou an para, por exemplo, substantivos que são classificados como incontáveis. Eu ainda não gravei um vídeo aqui no nosso canal, mas logo em breve eu vou postar um vídeo explicando sobre a questão dos substantivos contáveis e incontáveis em inglês. Mas a regra dita que a gente não deve utilizar, por exemplo, os artigos a ou an, que são classificados como artigos indefinidos da língua inglesa, e sim optar por the. Então, se você tiver um substantivo que é classificado como incontável, opte por the, pelo artigo definido e não pelos artigos indefinidos da língua inglesa. A palavra information. Por exemplo, na nossa língua a gente pode dizer uma informação, duas, três informações, quatro informações. Na língua inglesa isso não é possível e por isso a gente deve dizer The information is correct. Repetindo, the information is correct. Ou seja, a informação está correta. Eu posso dizer em inglês, the water is cold. Então, water significa água. Eu estou dizendo que a água está fria. The water is cold. Water se trata de um substantivo incontável. Por exemplo, no começo desse vídeo eu expliquei sobre aquela questão da equivalência, né? Que nem sempre a gente vai ter uma equivalência entre a língua inglesa e a língua portuguesa. A gente não deve usar the na frente de um nome ou pronome em inglês. Você pode dizer Peter's dog is dead. Então você está dizendo aqui que o cão do Peter morreu, né? Ou o cão do Peter está morto. Você pode dizer Peter's dog is dead. Veja que na nossa língua, na língua portuguesa, a gente costuma dizer o cão do Peter morreu. Já na língua inglesa, a gente não diz the Peter's dog is dead. Não, a gente simplesmente diz Peter's dog is dead. Eu posso dizer que uma pessoa chamada Bob é o meu melhor amigo. Em inglês fica Bob is my best friend. Eu não digo the Bob is my best friend. Quando na língua portuguesa a gente pode optar pelas duas formas, pelo que eu sei, né? A gente pode dizer o Bob é o meu melhor amigo ou simplesmente podemos dizer Bob é o meu melhor amigo. Isso vai depender muito da região, em especial do Brasil, né? Por exemplo, na Bahia acredito que a gente costuma dizer Bob é o meu melhor amigo. Já em Minas Gerais é comum as pessoas dizerem o Bob é o meu melhor amigo. Mas na língua inglesa a gente não diz the Bob is my best friend. A gente simplesmente diz Bob is my best friend. Por exemplo, para frases com pronomes possessivos, veja como fica. Your house is beautiful. Eu disse, a sua casa é bonita. Mas por acaso a gente tem a presença aqui do artigo definido the? Não. É como eu disse, uma diferença entre ambas as línguas. Porque na língua inglesa, quando a gente tiver, por exemplo, um pronome possessivo, a gente não vai utilizar the. E não vai sair por aí dizendo coisas como your house is beautiful. A gente simplesmente diz your house is beautiful. Quando na nossa língua, na língua portuguesa, a gente diz a sua casa é bonita ou a sua casa é linda.
Como na música daquele filme Titanic, né? O Titanic, como a gente costuma dizer. A música diz, My heart will go on. Ela não diz, My heart will go on, ou meu coração seguirá em frente. My heart will go on. Agora, por exemplo, na língua inglesa é muito comum a gente utilizar o artigo the em situações extremamente específicas, quando, por exemplo, se trata de uma única pessoa, um único elemento, uma única situação, não há algo comparável. Por exemplo, amanhã. Quantas manhãs nós temos? Apenas uma manhã, não é verdade? Então eu posso dizer em inglês, What time do you usually get up in the morning? Repetindo, What time do you usually get up in the morning? O que eu quero saber aqui é a que horas você geralmente levanta na manhã? What time do you usually get up in the morning? Por exemplo, quando a gente fala da internet em inglês, a gente pode dizer internet. Repetindo, internet. Ou a gente pode simplesmente dizer net. Eu posso dizer em inglês, I like to surf the net. Repetindo, I like to surf the net. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que eu gosto de navegar pela internet. Eu digo em inglês, I like to surf the net. Quando falamos do tempo, a gente também pode dizer the weather. Repetindo, the weather. Em inglês, quando a gente se refere a locais muito específicos, né? Porque as pessoas, talvez, elas costumam ir muito nesses locais. Eu não sei porquê, tá, pessoal? Mas, geralmente, na língua inglesa, a gente costuma dizer coisas como the hospital. Então, quando a gente se refere ao hospital, é muito comum a gente utilizar o artigo the. E aí fica the hospital. Se eu quiser falar dos correios, é muito comum eu dizer em inglês the post office. Você quer falar da prefeitura, você pode dizer the city hall. Nesses casos, é muito comum a gente utilizar o artigo definido the. Em se tratando de países, isso vai depender um pouquinho, tá, pessoal? Então, por exemplo, se você quiser falar do Brasil, né, a gente costuma dizer o Brasil é lindo, ou eu amo o Brasil, o Brasil. Na língua inglesa, a gente não diz the Brazil. Você simplesmente opta por dizer I love Brazil. Você não diz I love the Brazil. Outro exemplo, você pode dizer em inglês Welcome to America. Então é muito comum os americanos se referirem aos Estados Unidos como América, e aí eles podem te dar boas-vindas, aí eles dizem Welcome to America. Agora, quando, por exemplo, a gente está falando de territórios que são compostos de várias partes, né? Por exemplo, United States of America, a gente diz The United States of America. Você pode dizer em inglês Have you ever been to the US? Repetindo, Have you ever been to the US? Como eu disse, se trata de uma região, de um local que é composto de várias partes. Se você quiser falar das Bahamas, você pode dizer The Bahamas, porque como eu disse aqui, se trata de um local, um território que é composto de várias partes. Você pode falar The Netherlands, você pode falar The UK. Então, no caso dos países e regiões, você tem que ficar ligado quanto a esse aspecto. Então, como eu disse, a gente geralmente não utiliza o artigo definido the com nomes. Agora, em se tratando de marcas, é muito comum, por exemplo, você ver coisas como The New York Times, The United Nations, The Economist, The Guardian. Então, aqui são todas marcas de jornais ou organizações. Aí sim, nesse caso, é possível a gente utilizar the. Por exemplo, aqui no Brasil a gente diz a família Silva é uma família muito conhecida. A família Alckmin compareceu ao jantar. Na língua inglesa tem uma coisa muito interessante que é, por exemplo, quando a gente quer falar dos membros, dos integrantes dessa família, é muito comum a gente pegar o sobrenome, utilizar no plural e posicionar essa palavra logo após the. Então fica the Obamas, the Jacksons. Estou falando aqui da família do pessoal do Michael Jackson, the Clintons. Então eu estou aqui me referindo à família Clinton, repetindo, the Clintons. Por exemplo, eu quero me referir à família Kardashian, eu posso falar The Kardashians. Então você pode, então, como eu disse, pegar the com o sobrenome de alguma família no plural, justamente para se referir a cada um desses membros da família. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo, minha intenção foi falar um pouquinho sobre o artigo definido the em inglês. E caso você tenha alguma dúvida sobre todos esses exemplos que a gente deu, ou talvez eu não falei sobre alguma coisa nesse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder como de costume. Bem, não se esqueça de curtir esse vídeo e se esse for o primeiro vídeo que você está assistindo, gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Thank you for watching and bye guys!